Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar de podcast. Hoje a gente vai falar sobre Customer Success. Queria apresentar o nosso convidado, Matheus Pestana, cofundador e CEO da SenseData, plataforma brasileira de Customer Success. Matheus, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Antes da gente começar a falar sobre Customer Success, conta um pouquinho para a gente a sua trajetória, o que você tem feito até hoje. Legal, Daniel. Obrigado. Inicialmente, obrigado pelo convite, cara. Para a gente é maravilhoso estar falando desse tema. Eu sempre falo que eu sou um cara que parte do meu job description é levar a palavra do Customer Success, né, cara? E é o que a gente vem fazendo. Rapaz, até chegar a SenseData, tanto eu como os meus sócios temos uma trajetória muito parecida. A gente sempre teve no mundo de tecnologia e sempre trabalhando com clientes, principalmente após a comercialização, né? Então, a gente via com a transformação que a gente está vendo de economia de recorrência, de cada vez mais modelos de negócio caminhando para assinaturas, mesmo eu defendendo muito que Customer Success não é só para business de assinatura, ele é para qualquer business que tenha um interesse de ter uma relação de médio e longo prazo, não uma relação só pontual com um determinado cliente. Então, se o teu business é baseado em recompra, se o teu business é baseado em fidelidade, ele passa pelo sucesso do cliente, né? E aí a gente vendo todo esse cenário, eu costumo dizer muito que a gente está vivendo a era dos clientes, né, cara? Tem vários exemplos, várias coisas acontecendo hoje na nossa sociedade e que a gente vem percebendo isso. Um caso muito recente foi o caso da United, né? Que a gente viu a força que tem você não está hoje muito centrado no cliente, numa boa experiência para ele. Em 2 dias, perdeu $1 bilhão em valor de mercado e ainda com um quote desastroso do CEO parabenizando os funcionários, dizendo que eles haviam trabalhado conforme o padrão. Poxa vida, então questione o seu padrão, porque ele está errado. Você não pode tirar alguém de um avião abaixo de porrada, né? Então, cara, a gente viu esse momento, essa transformação, e falou, poxa, tem um grande espaço para isso no Brasil, né? É um país continental, um país early adopter de tecnologia, e a gente falou, poxa, faz todo sentido, está alinhado com a expertise dos sócios fundadores, está alinhado com o que a gente está vendo no mercado, e a gente resolveu aí traçar essa jornada empreendedora com a SenseData e vem colhendo bons frutos e vendo que esse conceito, esse tema, ele reverbera no mercado, com certeza. Legal. Durante o Vendas B2B Summit, a gente decidiu incluir uma trilha de conteúdo só sobre Customer Success. Legal. A gente acredita muito que são 2 áreas que precisam estar muito bem integradas. Sim. A gente precisa começar a enxergar Customer Success como um motor de crescimento. Sim. E a gente estava conversando outro dia e você me falou que hoje em dia é cada vez menos funil e mais taça. Eu gostei muito dessa sua frase. Queria que você explicasse um pouquinho esse conceito para a gente. Não, show de bola, Daniel. Eu acredito muito nisso, cara. E a gente já vê muitos escritores, pensadores de business falando sobre esse conceito, cara. E ele está muito associado ao seguinte. Historicamente, cara, quando a gente falou de processo comercial, a gente sempre tratou o conceito de funil de vendas, funil comercial, que é um tema super recorrente, é um tema que vem se reinventando, que vocês aqui discutem direto e que faz todo sentido para a área comercial. Mas eu acho que a gente tem que expandir a visão da jornada do cliente. A jornada do cliente, ela não termina na assinatura do contrato, né? Na verdade, ela continua. E eu acho que no momento em que você consegue associar um bom processo comercial, trazer os clientes com potencial de sucesso, né, que o Lincoln Murphy fala muito, né, trazer o cliente good fit, aquele cliente que tem potencial de ter sucesso com a tua plataforma, né, seja uma plataforma, seja um produto, seja um clube de assinatura, você tem a persona ou as personas ideais, né? No momento que você consegue trazer isso, consegue fazer ele passar por uma boa experiência, tem um momento em que você precisa expandir esse cliente, né? E aí entra o conceito de taça. É o outro funil, né? Então, por um lado, você tem o funil da entrada dos clientes, estabilização, experiência do cliente, e aí ele chega em um momento dessa jornada
ele começa a falar, poxa, isso está me dando resultado. Eu quero aumentar o meu investimento com esse parceiro, né? Ele já não te vê mais como um fornecedor, ele te vê como um parceiro, um trusted advisor do negócio. Ele fala, cara, esse cara me ajuda a crescer e eu vou aumentar o meu investimento nele porque ele vai me ajudar dentro da minha companhia, né? Então, aí entra o conceito de taça. É o momento em que você começa a expandir dentro do cliente. E se o teu Customer Success está bem feito, esse processo de expansão ele é natural. O teu cliente vai comprar mais de você ou ele vai comprar outros produtos, serviços que você associa dentro da tua plataforma para ele ter uma experiência melhor. Isso passa por vários conceitos, cara. Conceito de maturidade. Então, cada vez mais a gente vê o pessoal de Customer Success falando do Customer Marketing, né? Que é aplicar os mesmos conceitos do Inbound Marketing, mas na tua base de clientes. Nutrir ele com informações, só que aí você já não está mais trabalhando a mesma trilha de conteúdo e conhecimento que você estava trabalhando no funil de vendas. Legal. Agora você já começa a ser mais específico, você tem mais informação sobre o teu cliente. Então você começa a falar assim, pô, qual é a próxima compra lógica desse meu cliente comigo? Ah, não, a próxima compra lógica é ele adquirir esse módulo de BI do meu produto. Porque aí ele vai precisar, como ele já tem mais dados dentro da minha plataforma, ele vai começar a querer analisar esses dados. Então, para ele faz todo sentido ele ter esse tipo de visão. Então, você começa a fomentar conteúdos dentro desse outro funil, dessa expansão, que falem sobre a importância de relatórios, a importância de dashboards, a importância de dados analíticos, como isso pode drivar a tua empresa. E você vai amadurecendo para uma nova compra, né? E aí entra esse conceito de taça, ou seja, adquirir o cliente, expandir o cliente. Lembrando que manter um cliente e vender para um cliente na tua base é de 5 a 7 vezes mais barato do que adquirir um novo cliente, né? Isso sempre foi uma das coisas que mais me incomodou em vendas, era esse foco excessivo em aquisição de novos clientes. Sim. Esquecendo que a gente já tinha uma base enorme de clientes, que é mais barato você vender outros produtos e serviços para eles do que trazer um cliente novo. Sim. Eu vejo isso em todas as empresas que eu interajo, um foco excessivo em adquirir novos clientes, que acaba perdendo essa oportunidade gigantesca que é a nossa própria base, né? Exato, exato. Mas eu acho que isso é uma questão, Daniel, que, cara, é natural. O estágio de maturidade das empresas, muitas vezes as empresas novatas de tecnologia, as típicas startups, né? Ele muitas vezes diz isso, porque o empreendedor ele se foca muito nas métricas de crescimento, porque são essas métricas que ele quer mostrar para o mercado, são essas métricas que ele quer mostrar para o investidor. Mas, lembre-se, quando você está me falando de um investidor qualificado, ele vai olhar sim a tua métrica de crescimento, mas ele vai olhar também a tua métrica de desempenho em churn, né, que é o cancelamento de clientes. Ele vai olhar as tuas métricas de NPS. Ele vai olhar outras métricas qualitativas para falar, este negócio é sustentável? Ou ele só encontrou uma boa maneira de hackear um processo comercial e trazer um monte de cliente, mas o lifetime value desses caras é muito baixo e esse business não se sustenta no médio e longo prazo? Acabou a chuva de dinheiro, Daniel. Hoje, os investidores estão muito mais seletivos e a maturidade do mercado está aumentando. Então, eles vão olhar muito mais para business que são sustentáveis no médio e longo prazo do que business que, de repente, tem um alto crescimento. Outro dia eu vi uma entrevista super interessante e polêmica do CEO da Cabify, falando que a falta de visão de médio e longo prazo e de qualidade do Uber em médio e longo prazo poderia matar o Uber. E a gente já está vendo isso acontecer, né, cara? O Uber está um pandemônio, perdendo executivos de primeira linha, CEO saiu quase que forçado pelo board de investidores, né, com uma carta pedindo a saída dele. A gente vê isso com os usuários, né? Então, aqui em São Paulo, onde os aplicativos já estão mais estabelecidos, você vê o Uber perdendo market share para outras opções, né? Você já vê o pessoal falando, taxistas fazem manifestação contra aplicativos. Já não se usa mais só a palavra Uber, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter essa visão de médio e longo prazo e olhar para a sustentabilidade do business. E aí eu queria dizer uma outra coisa, para você empreendedor,
eu não estou me colocando fora dessa linha, isso é uma coisa que a gente também usa na Sense Data. Pense no seu business de forma que você não tenha um único produto, que a única forma de você escalar é vendendo mais do mesmo. Pense em produtos adicionais que vão te permitir explorar a tua base de clientes à medida em que você ganhar essa base de clientes. Muitas vezes a gente só pensa em, o que eu posso fazer na minha base é melhorar, vender mais usuários, vender mais seats, ou elevar o plano dele. Mas pense em outras funcionalidades para agregar valor para o teu cliente, e isso também aumenta o teu lock-in, que é uma coisa que todo mundo persegue, né? Que é ter um cliente mais engajado e mais dependente do teu produto ou serviço. Eu acho que é muito importante a gente olhar isso. Aquisição é importante? Sempre vai ser. É uma coisa que eu defendo. Mas algumas outras métricas qualitativas, elas são cada vez mais observadas por investidores, pelo mercado, pelo teu próprio cliente, né? Que vai querer conversar com outros clientes. Então, se você não tem uma base promotora, você vai ter problemas. Então, o Customer Success, ele tem que fazer parte da tua máquina de crescimento. Ele não é, a gente vai falar disso daqui a pouco com mais detalhe, mas ele não é uma prática de mitigação de churn. Por favor. Legal. Matheus, durante o Summit, muitas pessoas que trabalham com vendas tiveram o primeiro contato, pessoas que, principalmente que não trabalham com universo de recorrência, SaaS, um conceito de Customer Success. Eu recebia uma tonelada de e-mails dizendo assim, mas o conceito de sucesso do cliente me parece um conceito muito óbvio. Todas as empresas querem o sucesso dos seus clientes. Que elas não se deram conta é que nos últimos anos surgiu uma nova área de conhecimento, uma série de novos processos e práticas que as empresas têm implementado com a finalidade de ajudar ou garantir que o seu cliente tenha sucesso. Né? E sobre isso eu queria falar um pouquinho sobre você agora. Maravilha. Durante o Summit a gente falou com o Mark Roberge e ele falou pra gente que lá na HubSpot, quando ele já estava trabalhando com a parte de CRM, de vendas, eles criaram alguns funis de Customer Success. Funil de upgrade, funil de renovação e funil de retenção. Eles utilizaram a mesma lógica que a gente está cansado de utilizar em vendas e transportaram isso para Customer Success para ter maior previsibilidade nos resultados. Então, eles pensaram em definir algumas métricas, definir alguns gatilhos que ajudavam eles a gerenciar esses funis. Eu dando uma olhada no site de vocês, quando eu bati o olho no site, comecei a ler a respeito da ferramenta de vocês, lembrei na hora desses conceitos que o Marco compartilhou com a gente. Queria que você... Primeiro, eu queria saber se a minha análise está correta, se a ferramenta de vocês está dentro dessa lógica. Explicar um pouquinho para a gente como funcionam esses funis e esses gatilhos. Muito legal. Eu acho que está totalmente dentro dessa lógica. Eu gosto muito dessa abordagem que você mencionou agora, Daniel. Mas eu queria voltar no começo da tua colocação. Porque é uma pergunta importante. E como eu falo, como eu sou o evangelista, eu sou o cara que estou levando a palavra do Customer Success, muitas vezes o evangelista ele é também polêmico. Então eu quero trazer alguns pontos. E essa polêmica é uma polêmica que o Lincoln Murphy levanta e que eu concordo. Muitos dos que superestimam o conceito de Customer Success, porque ele realmente é um conceito simples e óbvio, né? Em qualquer negócio, você tem que lutar pelo sucesso do seu cliente. Subestimam o trabalho que você tem para operacionalizar em escala a garantia do sucesso do cliente. É aí que está o ponto. O conceito é simples, realmente é simples. Difícil é fazer com que você tenha 5.000 clientes com sucesso na sua base. Aí é o ponto. Tá? E onde entra... Eu gosto de comparar muito tudo que é novo, né? A gente tem... É legal fazer algumas comparações para que as pessoas se reconheçam ali. Mas eu gosto de fazer uma comparação da prática, da filosofia da área de conhecimento Customer Success com a área de conhecimento de gestão de projetos. O conceito de organizar tarefas e realizar elas no tempo e no orçamento é óbvio. A prática de gestão de projetos é complexa.
tão complexa que você tem certificações sobre isso, você tem ferramentas que só fazem isso, você tem especialistas no mercado fazendo isso, você tem funções, o gerente de projeto que estão associadas a isso, né? É óbvio, não, eu preciso entregar esse conjunto de tarefas no tempo, no prazo e no budget. É óbvio. Também é óbvio. Só que ninguém consegue, né? Só que existe toda uma área de conhecimento que foi criada ao redor disso para garantir isso no final do dia. Customer Success é a mesma coisa, né? É óbvio que você precisa garantir o sucesso do seu cliente. Agora, operacionalizar isso em escala exige uma série de processos, de tarefas, de time, de preparação, de treinamento, de ferramenta de gestão, aí entra a Sense Data, para que você consiga operacionalizar, automatizar isso em escala e ganhando produtividade. Tem muitos clientes da Sense Data que nos procuram falando assim, Matheus, eu não posso continuar escalando o meu time de Customer Success à medida que eu escalo clientes. Na proporção, 1 para 40, 1 para 100. Eu falo, cara, é por isso que você precisa automatizar esse processo, é por isso que nós estamos aqui. Eu quero aumentar a tua produtividade do time de CS. Mas é exatamente o que você disse. A plataforma Sense Data, ela funciona com esse conceito de trazer dados, né? E esses dados gerarem insights e de acordo com os teus modelos de negócio, as tuas regras de negócio, eu ter disparadores para que você tome a ação certa. Pode ser uma ação de engajamento, que vai fazer com que o cliente entre em um funil de retenção. Pode ser uma ação de expansão, que vai fazer com que entre em um funil, aquele cliente entre em um funil de expansão. E aí você vai ter, dentro da plataforma Sense Data, o conceito de playbooks, que na verdade é a operacionalização do funil, né? Que tarefas eu devo fazer para movimentar o meu cliente no funil? É o que o playbook vai te dar. E ele vai cair para você, Customer Success, de que forma? Através de disparadores que são alimentados por dados. Tá? Então, se eu tenho um cliente que está diminuindo o uso na minha plataforma ou na minha assinatura, tá? Ele entrava na minha plataforma 5 vezes no dia, agora ele está entrando 3, 2, está deixando de usar. Ao mesmo tempo, ele me dá um NPS ruim, detrator, e ele fica inadimplente, cara, eu preciso agir imediatamente nesse cliente, disparadores, né? Então, o disparador que vai gerar o quê? O playbook vai colocar esse cliente com um indicador ruim, vai colocar ele dentro de uma área de risco, imediatamente eu vou acionar um playbook, que é uma sequência de atividades, para jogar ele dentro desse funil de retenção. Entendeu? Então, a gente trabalha exatamente baseado nesse conceito. Eu acho sensacional. E a plataforma Sense Data, ela automatiza todo esse processo. Porque, como eu te falei, uma coisa, hoje eu tenho 15 clientes. Eu tenho esses clientes na mão. Agora, com 5 mil, meu amigo, é um momento em que você precisa de muita automatização. E você precisa. E não dá para. Muita gente fala assim: não, eu vou criar um BI de clientes. Não adianta. Não dá para você entrar em 5 mil clientes e olhar como é que está o indicador dele todo dia. Você precisa ter uma ferramenta inteligente que está olhando para tudo isso. Está falando, cara, esses são os caras em risco, esses são os caras que têm potencial de compra, esses são os caras que você deveria agir assim, esses são os caras que você deveria agir assado, esse cara deveria estar nesse funil de retenção, esse cara deveria estar nesse funil de expansão, esse cara deveria estar nesse funil de renovação. Né? Legal. E acho que uma outra ideia também que o Marco compartilhou com a gente, que eu acho muito legal, é que facilita muito, tangibiliza o trabalho do Customer Success Manager. Se você falar para ele, olha, retenha o cliente, mas como é que eu retenho o cliente? Eu faço o onboard do cliente. Ao invés disso, você fala, olha, os clientes que utilizam mais do que 5 funcionalidades da nossa ferramenta, elas costumam ficar mais tempo. Exato. Então, fica muito mais fácil para você fazer o seu trabalho quando você tem essas regras já bem definidas, de acordo com o seu histórico, né? Acho que... Exato. Na Sense Data, na nossa plataforma, Daniel, a gente levou esse passo um pouco além. A gente trabalha com um score que a gente chama de score de engajamento. O que é isso? Não é eu simplesmente olhar o uso da minha plataforma por parte do meu cliente. Eu vou olhar esse uso de forma qualificada.
que é isso, Matheus? Olhar o uso do cliente de forma qualificada. É mais ou menos assim. Existem funcionalidades na tua plataforma que são geralmente o que nós chamamos de stick features. São funcionalidades que colam o teu cliente com você, que aumentam o lock-in. Geralmente funcionalidades que só você tem no mercado, ou funcionalidades que automatizam muito a vida do cliente. Uma vez que ele coloca elas para funcionar, vai ser difícil ele viver sem. Então, de nada adianta, por exemplo, eu tenho um ERP. Uma típica stick feature de um sistema de ERP é a automatização do faturamento do cliente. Então, a emissão de nota fiscal automática faz com que o cliente esteja mais preso com você, certo? Porque isso automatizou o processo dele. Então, se você está olhando apenas uso e não está qualificando esse uso, tá tudo bem, o cliente está entrando todo dia na minha plataforma, o uso dele está ótimo. Opa, pode ser que ele esteja entrando todo dia na tua plataforma só para cadastrar um novo cliente, algo que ele poderia estar fazendo no Excel. Né? Daqui a pouco ele vai olhar e falar, por que eu estou pagando isso aqui? Por que eu não faço no Excel? Né? Ou não faço em alguma outra plataforma que seja totalmente free? Né? Agora, quando ele está usando a stick feature, já é outra coisa. Aí ele está preso, mais preso na tua plataforma. Então a gente tem que olhar esse tipo de funcionalidade e buscar o engajamento do cliente nessas funcionalidades para gerar valor. Né? Então você tem que olhar, poxa, essas stick features geram valor para o cliente? Geram muito valor. Melhora a vida dele, faz ele ter menos custo ou faz ele crescer mais, ótimo. Está gerando valor, então está gerando sucesso. Então vamos perseguir o uso dessas funcionalidades. E dentro do Sense Data a gente monitora isso, dá peso para isso e faz isso contabilizar dentro dos scores do cliente. Né? Então a gente está monitorando esses indicadores aí. Não só esses, muito mais, mas esses são um modelo que a gente gosta de usar melhor. Conceito de engajamento versus apenas olhar o uso, né? É qualificar o uso, que é muito poderoso. Não, muito legal mesmo. A gente estava conversando mais cedo sobre a adaptação dessas metodologias estrangeiras para a realidade do Brasil. Né? Eu estava comentando sobre o que o Robert tinha falado para a gente, e você falou que para a realidade brasileira é necessário tomar alguns cuidados, existem uma série de particularidades. Fala um pouquinho para a gente sobre como adaptar esses conceitos, os cuidados que a gente precisa ter para a realidade do Brasil. Essa é uma boa pergunta, Daniel. A gente fala muito disso, né? E tem um ponto que é importante, assim. Tem uma prática muito importante das áreas de Customer Success nos Estados Unidos, que é a ação de renovação, né? A renovação do contrato. Porque nos Estados Unidos, a prática de negócio, a partir do momento que eu fechei um contrato por um determinado período, 12 meses, 24 meses, 36 meses, 6 meses, ao fim desse período, eu tenho que renovar esse contrato e é quase um novo processo comercial. Né? Você vai passar provavelmente por compras novamente, por legal, né? Para rediscutir a renovação do contrato, período, etc. No Brasil, o que a gente vê existem business que têm essa prática, mas é a minoria. A maioria dos contratos no Brasil existe a questão da renovação automática. Né? Então, a renovação automática, ela é tradicional no Brasil. Né? Se a gente olhar hoje a própria tua relação com o teu fornecedor de telefonia móvel, com o teu fornecedor de internet, com o teu fornecedor de TV a cabo, essa renovação, ninguém liga para você falando, Daniel, nós vamos ter que renovar o seu contrato. Né? Então, você tira esse ponto, muitas vezes, da realidade de negócio brasileira, né? Mas você insere um outro ponto, que é a forma como a gente faz a relação financeira com os nossos clientes em business de médio e longo prazo, em business de assinatura. A gente tem um elemento aqui chamado boleto bancário. Né? E a grande maioria das relações B2B ainda ocorrem nesse modelo. E isso traz uma baita complexidade para a área de sucesso do cliente. Porque o cliente tem que ver valor continuadamente. Porque todo mês ele tem um boleto bancário na mão e ele tem a decisão de compra novamente. Não estou vendo valor, não vou pagar.
né? Onde nos Estados Unidos não é assim. Você tem lá 95% das transações acontecem via cartão de crédito corporativo, né? Então, o pagamento é algo dado, não vai acontecer, né? Aqui já não funciona bem assim. Pelo fato de não funcionar bem assim, a gente traz esse tema para a plataforma Sense Data. Dentro da modelagem de o cliente é um cliente que está em risco, é um cliente que está muito bem em potencial de expansão, a gente coloca a questão financeira. Por quê? Porque o não pagamento de um boleto é um leading indicator. Por que o cliente não pagou? Né? Ele é um indicador que, opa, sinal amarelo. Né? Por que atrasou? Né? Atrasou e pagou, não está pagando. Né? Então, muita atenção nesse ponto. Né? Inclusive, você pode usar os conceitos de saúde do cliente, os indicadores que você está monitorando numa plataforma e expor isso para outras áreas da empresa. Esse, aliás, é o formato ideal do uso de uma ferramenta de gestão de Customer Success. Quando a tua área de cobrança, por exemplo, tem uma visibilidade de que o cliente não está pagando, mas também a gente está devendo algumas coisas para ele tem chamados de suporte em aberto, ele está usando um pouco a plataforma, ou seja, ele é um cliente que está classificado numa situação de risco, a tua régua de cobrança pode mudar. Deveria mudar. Porque o tom de voz é diferente. Por outro lado, se o cliente está usufruindo da plataforma, está bem, você está prestando um bom serviço para ele, ele é um promotor e ele não está pagando, você já pode ter uma cobrança um pouco mais incisiva. Pô, seu cliente, o combinado era, eu gero sucesso para você, você me paga por isso. Né? Pô, alguém não está cumprindo aqui com a sua parte no acordo. Né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para a forma como se faz business de recorrência no Brasil e se atentar para como a gente está modelando alguns indicadores clássicos de gestão de sucesso do cliente, considerando fatores regionais e locais que são muito importantes. Legal. Sempre importante, né? A gente tem tanto mais conteúdo, tanto mais referências fora do Brasil, a gente tem que ter esse cuidado grande na hora de trazer essas práticas, implementar essas práticas que a gente conhece lá de fora. Legal. Quando a gente fala de CS, a principal métrica quando a gente fala de CS é churn, que é um indicador de resultado, é um lag indicator, que quando a gente mede já aconteceu, né? Então, é muito importante a gente definir indicadores de tendência ou leading indicators para que a gente possa tomar uma série de ações. Você estava falando sobre isso, né? Esses gatilhos, esses alertas que o sistema pode ajudar a gente a tomar decisões antes do cliente cancelar. Quais são os principais, acho que você falou sobre alguns deles, mas quais são os principais indicadores que a gente utiliza para avaliar CS? Legal. Eu vou começar a resposta aqui, Daniel, fazendo um coach polêmico, tá, cara? Que é o seguinte, eu venho defendendo esse tema. A gente tem que começar a desassociar Customer Success de churn. Opa, peraí, Matheus, como assim? Você está falando que churn não é importante? É super importante. Mas ele é um sintoma de uma doença maior. Certo? Customer Success, gente, é uma prática, uma área de conhecimento para você potencializar a sua base de clientes. Né? Porque alguém poderia dizer assim, se eu preciso de Customer Success para reduzir o churn, se eu tenho churn baixo, então meu cliente não precisa ter sucesso. Né? Então eu estou levando a esse ponto, e aí o conceito de taça, né? Eu posso e eu tenho clientes que usam a plataforma Sense Data e tem churn baixíssimo. Mas ele está olhando para o conceito de taça. Qual é a próxima compra lógica do cliente? Esse cliente está tendo sucesso, eu tenho uma base promotora, né? Então eu estou gerando essa máquina de crescimento, né? Eu posso sempre fazer melhor. Essa é a visão que eu gosto muito de defender. Você pode sempre fazer melhor para o seu cliente para garantir o sucesso dele. Né? E como você colocou, churn é um indicador interno do seu negócio, importante que ele seja baixo, né? Para você conseguir investimento, para você crescer,
principalmente, de ter um business sustentável, né? Mas ele é um pós-mortem, ele é um lagging indicator. Quando aconteceu, aconteceu. Né? Aí você vai fazer a autópsia de churn. Muita gente fala assim, não, Matheus, nós somos super preocupados aqui com o sucesso do cliente. A gente tem aqui uma área de ouvidoria. Aí o pessoal me pergunta, poxa, Matheus, mas o que o Customer Success tem de novidade? Cara, primeira coisa, ouvidoria é anos 80, anos 90. Chega! Então quer dizer que você só ouve o teu cliente quando ele liga falando, ouvidoria. Aí eu ouço. O nome já é ruim. O nome já é ruim, você tem que ouvir teu cliente todo dia, toda hora. Inclusive, e mais ainda, quando ele liga para reclamar. Porque a gente não gosta de ouvir cliente reclamando. A gente gosta do cliente quietinho. Né? Só que cuidado. O teu cliente pode estar silenciosamente procurando o concorrente. Cliente bom é cliente que reclama. Ele quer que você melhore. Ele acredita em você. Quando ele para de reclamar, ele não acredita mais. Né? Então, ouvidoria não e ouvidoria não é Customer Success, meu amigo. É quando o cara já decidiu que a coisa tá ruim, ninguém me escuta nessa empresa, eu resolvi ligar para vocês. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar um conceito, um espectro maior, né? E começar acima de tudo, que eu acho que esse é o grande ponto do sucesso do cliente. Da prática de sucesso do cliente, da boa prática de sucesso do cliente. Seja proativo com os seus clientes. Agir antes. E aí sim, eu volto na tua pergunta, parece que eu estou saindo, mas eu estou voltando, que a gente vem falar dos leading indicators. Como eu identifico, Matheus? Como eu consigo atuar antecipadamente? Antes que a bola de neve cresça? Né? Antes que eu só descubra que meu cliente tem problema quando ele liga aqui para cancelar. Porque isso é muito perigoso. Se você tem uma estrutura de pós-venda e sucesso do cliente ruim, você vai criar na tua base de cliente um ciclo vicioso que é terrível. Que é o seguinte. Você está com problema com aquela empresa lá? Faz assim, faz que nem eu. Liga e fala que você vai cancelar. Entendeu? Aí, meu amigo, outra coisa... Vai cancelar com cartão de crédito, é muito comum isso, né? Não é? Vai cancelar, eles... Nossa, aí você consegue, né? Desconta anuidade, dá benefício e tudo mais, né? Então você cria... Cuidado, meu amigo, se você está criando um business agora, cuidado para não criar essa cultura. A gente fala muito de cultura interna, mas também cuidado com a cultura externa. Cuidado com a cultura que você está implantando na tua base de cliente. Será que você está convencendo o teu cliente que ele consegue coisa quando ele grita? Quando ele fala que vai cancelar? Né? Então, é muito ruim. Isso quebra todo o conceito. Né? E aí a gente começa a ver que, nossa, é óbvio, mas você está fazendo? Né? Você está efetivamente preocupado com isso? Ou os teus clientes estão ligando para cancelar e você acha que Customer Success é apenas salvar o cliente? Não, joga lá na ouvidoria, eles salvam o cliente. Salva o cliente da carência, então você perde dinheiro financeiro, isso é um churn parcial. Né? Você salva o cliente, mas você compromete o roadmap, quebra o teu time de produto. Não, seu cliente, não sai. Eu vou fazer isso aqui para você, fica tranquilo. E o outro cliente que você prometeu um negócio, está dentro do roadmap, teu roadmap atrasa, esse cliente que estava esperando aqui vai ter lá, o que aconteceu? Você gerou problema com outro cliente. E esse ciclo, em vez de ser virtuoso, passa a ser vicioso. Né? Então, vamos olhar para leading indicators. Leading indicators importantes. Tá? O grande e que forma, de uma forma ou de outra, o principal indicador de sucesso do cliente. O indicador que todos vocês escutam falar. O Customer Health Score. Dentro do Sense Data a gente chama de Sense Score. Né? Que é um indicador único que te permite olhar para um cliente e falar, opa, alguma coisa não está bem ali. E aí você vai investigar. Certo? Que indicadores costumam compor esse Health Score? O primeiro deles, se você tem uma plataforma digital, como está o engajamento do teu cliente na tua plataforma? Principalmente esse engajamento qualificado.
A comparação dele com ele mesmo. Ele está usando mesmo, está dizendo, né? O outro, esse cliente está tendo muita dificuldade no uso da tua plataforma. Ele está abrindo muitos chamados. Opa, mas a minha plataforma está estável. Faço um deep dive nisso. Isso tem que compor o teu health score. Então, engajamento, como o teu cliente está sendo atendido no suporte, NPS, se ele é bem utilizado, ele pode... Muita gente fala que NPS é lagging indicator. Pode ser um lead indicator também. Tá? Então, eu gosto de compor o health score trazendo o cliente do NPS. Matheus, nem todo cliente responde NPS. Não tem problema, traz de quem tem. Quem não tem, desconsidera. É assim que a gente faz o Sense Data. Financeiro. Tem muitos business que a gente faz uma análise dos clientes que tiveram comportamento de cancelamento e muitas vezes o comportamento de cancelamento ele começou com o cliente atrasando o boleto. Ele não via valor, ele começa a não pagar. Mas tem um ponto importante, né? Indicadores de sucesso, principalmente lead indicators, às vezes variam business para business. Tá? E você pode achar lead indicators no teu business, mesmo que ele não seja um business digital. Você quer ver um exemplo? Matheus, eu tenho um clube de assinatura. Meu business não é digital, eu entrego caixa de produto. Cara, tem um monte de gente fazendo unbox das tuas caixas no YouTube. Fazendo o quê? Unbox. Ele está abrindo a caixa e analisando. Isso é muito comum em clube de assinatura. Opa, verdade. Caixa de maio do tal. Vamos abrir. Veio legal. E aí o pessoal comenta e fala, essa caixa foi boa, essa caixa não foi legal e tal. Cara, você está aí pegando o wisdom of crowds, né, o sopro da multidão, e esse é um lead indicator. Se as tuas caixas começam a ser mal avaliadas, não é um business digital. Porque muita gente fala assim, não, Customer Success é para SaaS. Caramba, cara, Sense Data tem um monte de cliente on-premise. Né? Então, Customer Success, gente, é para qualquer business, vou repetir, que queira ter uma relação de médio e longo prazo com o seu cliente. Se o teu business está baseado em muita recompra, compra recorrente, assinatura, qualquer coisa onde a relação tem que ser de longo prazo, não é uma relação de uma única operação, Customer Success é para você. Durante o Summit, a Lilian Oliveira, da Samba, fez o nome da palestra dela foi Customer Success uma padaria. Tipo, em qualquer negócio, até numa padaria, você pode ter a mentalidade, práticas de Customer Success. Sem dúvida. Eu concordo totalmente. Concordo totalmente. Maravilha, Matheus. Muita coisa legal. Se alguém quiser saber mais sobre a Sense Data, quiser falar com você ou tiver dúvidas, como que elas podem entrar em contato com você, Matheus? Legal, Daniel. Cara, sensedata.com.br, muita informação ali. A gente está ampliando agora, a gente tem um objetivo de até o final do ano ser aí um dos grandes produtores sobre Customer Success no Brasil. Né? A gente está se estruturando para isso. E, cara, ali tem formulário que você consegue entrar em contato comigo, mas eu estou à disposição a qualquer momento, cara. Depois disponibiliza aí o meu e-mail para todo mundo, mateus.pestana@sensedata.com.br. A gente acredita muito na era dos clientes. Isso só vai aumentar. Só vai aumentar. Se você está criando um business hoje, se o teu business está escalando hoje, se o teu business já é grande, mas você está percebendo que alguma coisa não está indo bem, que você precisa transformar, comece transformando a tua relação com o teu cliente. Muita gente está falando aí da famosa transformação digital. Comece a olhar a transformação da forma como você lida com o teu cliente. E cara, começa acabando com a ouvidoria. Entendeu? Cara, tem coisas que estão aí que a gente tem que começar a questionar. Com certeza. A gente tem que começar a olhar de uma outra forma. Eu comprei a briga também. Eu acho que como profissionais de vendas e as áreas de vendas precisam... Primeiro que a gente precisa ter a mentalidade de Customer Success desde o primeiro momento, né? Sim. Na hora de vender para o cliente certo,
de não prometer coisas que a gente não vai poder entregar, a ideia de vender para clientes com potencial de sucesso. Então, não focar só em aquisição e lembrar que a gente tem uma base com um potencial enorme, com um custo muito menor para a gente vender. Então, eu comprei a briga de tentar trazer esses conceitos de Customer Success para o universo de vendas cada vez mais. E tamo junto, Matheus, nessa briga aí. Legal, Daniel. Cara, só queria deixar como última mensagem: Customer Success é a empresa toda. Todo mundo quer o sucesso do cliente. Marketing, vendas, a própria área de Customer Success, que é talvez a maior responsável por isso. Legal, CEO. Se você é CEO, meu amigo, comece a trabalhar Customer Success early stage na sua empresa. Coloque isso como uma cultura. Produto, isso é obrigação de todos. Se a gente olha, eu gosto de citar o exemplo do Netflix. Netflix faz um Customer Success muito bem feito. E um Customer Success que influencia muito no produto dele. Para quem já leu e já teve essa notícia, quando eles fizeram House of Cards, eles sabiam que House of Cards ia dar certo. House of Cards é o produto do Netflix, é o time de produto, olhando para o comportamento do cliente, olhando para como o cliente usa a plataforma deles, falando, cara, o cliente, se a gente lançar esse produto aqui, essa nova feature, né, essa nova série, ela vai ter sucesso. Foi um sucesso estrondoso global e que nasceu dentro do Netflix, analisando os leading indicators, o comportamento da base de clientes, para que ele gerasse um produto, uma experiência maior. Né? Então, acredite nisso. Customer Success é toda a empresa. É toda a empresa, do marketing, a vendas, a Customer Success como departamento, a produto. Tem que estar todo mundo muito integrado. Cara. As grandes empresas, os grandes benchmarks de Customer Success, os caras que entenderam que isso é uma filosofia. Legal, Matheus. Cara, muitíssimo obrigado pelo seu tempo. Vamos ver se em breve a gente faz um outro bate-papo para aprofundar esse tema. Bora, tamo juntos. Grande abraço. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.